Minhas irmãs, feliz 2021 para todo mundo. Era claro que a gente não ia perder a esperança de poder se encontrar presencialmente, mas a gente sabe que o relógio é nosso, mas o tempo é de Deus e ainda estamos submetidos aos movimentos que não só acontecem aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas em todo o mundo. A pandemia ainda está num certo ritmo e nós precisamos nos cuidar. Se possível, se distancie, se possível, fique em casa, claro, guardado as devidas proporções. Mas a gente deseja de coração que você tenha um 2021 na presença daquele que é o dono de toda a vida, que é Jesus. Nós somos o sal e continuamos nele. Sem Jesus você pirou, sem Jesus você marcou. No mundo sem verdade, sem solução pra dar, a vida sem Jesus ela é dura de amargar. Frases incompletas, roupas invertidas, você é bola fora, então procure se encontrar. Procure se encontrar. Procure se encontrar. Procure se encontrar. Sem Jesus você pirou. Sem Jesus você marcou. Sem Jesus você pirou. Sem Jesus você vacou. Caiu da prancha, já era. No mundo sem verdade, sem solução pra dar, a vida sem Jesus ela é dura de amargar. Frases incompletas,
incompletas, roupas invertidas. Você é bola fora, procure se encontrar. Procure se encontrar. Procure se encontrar. Sonzão das antigas do Oficina G3, repaginado especialmente para o Sal. Já faz muito tempo que a gente toca essa versão, mas eu pelo menos não imaginei que num tempo como esse a gente realmente pudesse dizer de maneira tão forte que sem Jesus a gente pira, né? E até nos lugares onde a gente encontra pessoas falando sobre Jesus, a gente pira também, o que dirá sem a pessoa dele, né? Que bom que ele é o exemplo de ser humano a ser seguido, ele é a versão perfeita da qual nós podemos ser, e que nesse ano, de fato, você e eu tentemos continuar olhando para ele, fazendo aquilo que, de uma maneira tão especial, ele quer. A gente vai cantar mais uma canção, e nesse tempo de crise, eu não sei se você perdeu um ente querido, eu não sei se você tem passado por momentos de luto, e quando eu falo luto, são momentos diversos, não são só momentos de morte, são momentos de términos, são momentos de despedidas, momentos onde a vida de alguma maneira possibilitou que você fosse interditado em alguma coisa da sua história, mas eu espero que Jesus seja resposta para tudo isso que você esteja passando, e essa canção fala sobre isso também. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos pro alto e ninguém pode ajudar. Afogar, as ondas vão e vêm, querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. E então dá uma vontade de chorar. Vem o socorro, meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te escuta as nossas orações e Ele vai te atender. Deus, o impossível
infinitamente mais, infinitamente mais. No dia da angústia eu clamei ao Senhor, e Ele veio bem de perto só pra ouvir minha voz. No dia da angústia eu clamei ao Senhor, e Ele veio bem de perto só pra ouvir minha voz. E eu dizia assim: Jesus, escuta minha oração. Jesus, quando entro no meu quarto e dobro os meus joelhos, tua mão me alcança e vence o desespero, me dando forças pra continuar. É no calor do teu abraço que eu encontro a esperança, no seu sorriso forças para viver comigo novo a cada dia contigo. No dia da angústia eu clamei ao Senhor, e Ele veio bem de perto só pra ouvir minha voz. No dia da angústia eu clamei ao Senhor, e Ele veio bem de perto só pra ouvir minha voz. E eu dizia assim: Jesus, escuta minha oração. Jesus. Talvez a sua mente tenha pensado que os lugares que você precisa ir, de repente, são muito distantes de onde você está nesse momento. De repente você imaginou que nesse ano de 2021, uma das coisas mais necessárias para você é fazer uma viagem. E como é bom fazer uma viagem, como é sadio fazer uma viagem, como é bom curtir as férias, como é bom curtir um tempo que de repente você tem esse privilégio. Talvez você é daquele grupo que não tem esse privilégio de poder tirar umas férias. Mas independente de se você pode ou não, é essa palavra que nos inspira tanto, que nos ensina através da vontade de Deus, na pessoa de Jesus, quando Ele nos ensina a orar. E Ele aponta para um lugar e Ele diz que esse local de oração era no nosso íntimo, era o íntimo do nosso quarto. Eu não sei quais são os lugares que você se sente íntimo, que você se sente livre, que você sente que é um lugar de intimidade, mas eu não sei qual a viagem mais importante que você almeja fazer, mas uma das viagens que você pode fazer com certeza a partir de hoje é entrar no seu quarto e buscar a pessoa do Senhor Jesus e perguntar para Ele as coisas que você gostaria de ter as respostas. Talvez o lugar que você mais precisa se deslocar hoje não é para um outro país, talvez não é para uma outra casa, mas é para o seu próprio quarto, para a própria intimidade com o seu Pai, com o próprio Deus, a fim de que Ele revele as coisas que eu e você precisamos para continuar vivendo essa vida sem sermos sugados pelas circunstâncias, sem sermos sugados pelas pressões que existem muitas vezes dentro de nós mesmos. Mas é o salmista que fala que no dia da angústia ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua prece, o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu a sua voz. E talvez isso é que a gente precisa entender hoje também. Talvez você e eu precisamos nos deslocar para essa viagem que é tão importante quanto outras coisas.
orar e falar com o teu pai em secreto, na intimidade. Falar as coisas que você tem vergonha de falar para alguém, você pode falar para ele. Obter e fazer as perguntas, na verdade, que você tem vergonha de fazer para outra pessoa, você pode falar para o seu pai. Quando entro no meu quarto e dobro os meus joelhos, tua mão me alcança e vence o desespero, me dando forças pra continuar. É no calor do teu abraço que eu encontro a esperança, no seu sorriso forças para viver comigo novo, a cada dia contigo. A cada dia contigo. A cada dia contigo. Rapaziada, a gente ficou realmente de retornar no dia 11, a gente tinha uma expectativa que no dia de hoje a gente pudesse fazer um retorno presencial, claro, em meio às incertezas, à vontade de que a vacina nos alcance de maneira rápida, a perspectiva de esperançar e de caminhar, entendendo que a bondade de Deus continua a atua sobre nós tínhamos essa expectativa de nos reunir presencialmente. Mas de fato é momento de cuidado, também é um momento de um certo distanciamento e optamos por continuar sendo sal. Então, para você que nos pergunta quando é que o sal volta, o sal não parou. Enquanto Jesus não para, o sal também não para. E com certeza nós estamos aqui ainda firmes no propósito de ser aquilo que dá gosto à vida. É isso que Jesus fala lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Que nós somos sal e luz desse mundo, então nós continuamos sendo sal a despeito do nosso encontro no Anfiteatro da Beira-Mar, e é claro que nós pedimos a Deus para que em breve a gente volte para lá, mas enquanto os protocolos estaduais não contemplarem o uso de espaços públicos e privados numa certa quantidade, nós vamos continuar aí mantendo também os nossos programas digitais nesse formato. Mas eu quero te convidar já e anunciar para você que a gente também vai estar ainda fazendo as nossas intervenções. Então, logo, logo a gente solta aí as datas de movimentos como Praia Limpa, onde a gente quer proporcionar um tempo de responsabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, também um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de comunhão muito saudável. Tá bom? Então, fica ligado nas nossas redes sociais que logo, logo a gente vai estar divulgando isso para vocês também. Bom, diante de tudo isso, gente, a gente tem uma palavra e a gente realmente espera, e sem subestimar a soberania e a graça de Deus. Talvez você pegou o celular e caiu aqui por acaso, talvez você está aí, já estava na expectativa de ver a nossa live, mas a gente quer compartilhar algo muito simples com você, e está lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Existe uma palavra que também, essa mesma palavra, a mesma essência dela, o mesmo teor dela, se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 6, do verso 46 ao 49. E essa palavra diz assim, Mateus 7, a partir do verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor Jesus, continua aqui na tua presença e agora também em oração diante dessa palavra lida.
primeiramente te rogando e te pedindo para que essa palavra continue sendo viva no meu coração. E que ao transmitir isso não seja o cacuete ou a maneira de falar do pregador, do comunicador que faça a diferença, mas que seja a presença do teu próprio Espírito através de cada palavra que invada cada coração, Senhor, nesse momento. É isso que eu te oro, te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 2020 é o tipo de ano que você pode olhar para ele e dizer assim, o ano deu errado, a coisa não foi muito legal, eu tinha várias expectativas e essas expectativas não foram supridas, eu não consegui cumprir as minhas metas e o ano de 2020 foi um fiasco. E talvez você olhe para a passagem do ano, você olha para o Natal e para o ano que se inicia agora, você olha para os festejos de Natal e olha para os festejos de Ano Novo e fala assim, poxa, é um ritual de passagem. O ano de 2020 vai sair e eu vou colocar as minhas expectativas que eu tinha para 2020 para 2021. E é claro que talvez todos nós não deixamos de sofrer aí os impactos sociais do que significa as festas de fim de ano. Eu mesmo comprei uma roupinha nova, né? Eu não sei quais de vocês antigamente compravam roupinha nova para passar o Natal e o Réveillon, mas a minha mãe tinha o costume de ir no centro da cidade e comprar um conjuntinho. Se você não sabe o que é, você não vai tomar vacina, infelizmente, né? Se você nunca usou um conjuntinho, você não vai tomar vacina, infelizmente. Qualquer coisa que você quiser tomar, você fala comigo, manda um direct aí para a galera do Sal que a gente responde. Se você não é dessa época do conjuntinho, meu amigo, talvez você deixou de ter muitos anticorpos, infelizmente. Mas a minha mãe tinha esse hábito de comprar um conjuntinho para eu passar a festa de Natal e para eu passar a festa de Ano Novo. É claro que era uma roupinha no Natal e uma roupinha no Ano Novo. E isso talvez é parte dos símbolos sociais sobre um ritual de passagem meio que em fiasco que nós temos de celebrar a chegada de um novo ano e comemorar o até então o nascimento de Jesus. Mas o fato é que a nossa cronologia, a maneira que a gente organiza o tempo, a maneira que a gente olha para isso, é claro que nos faz ter muitas expectativas, mas não necessariamente diz a respeito da essência da vida. Eu e você, na nossa natureza, naquilo que diz respeito à perspectiva ontológica, à natureza do nosso ser, nós fomos criados sem que dentro do nosso coração e da nossa cabeça nós tenhamos agendas, nós tenhamos de fato alguma coisa dentro de nós que nos obriga a imaginar assim, esse ano saiu e esse ano entrou, então alguma coisa diferente obrigatoriamente precisa acontecer. É claro que tem gente que vai no salão, corta o cabelo, tem gente que muda o visual, tem gente que quer ir para a praia ficar super bronzeada. Todos nós parece que faz parte da natureza do nosso ser. Nós temos esse desejo de mudança, mas não necessariamente dentro de nós, obrigatoriamente, nós mudamos. Não necessariamente dentro de nós, o nosso sistema digestivo, o nosso coração, a nossa cabeça, a saúde mudou porque um ano saiu e o outro entrou. Não acontecem transformações biológicas obrigatórias na nossa vida. Isso é da nossa natureza. Mas culturalmente nós começamos a criar ou a nutrir expectativas e a chamar coisas velhas e a chamar coisas novas e considerar quais são as coisas velhas e as coisas novas e dizer, eu não quero mais isso e agora eu quero isso. O fato é que essa palavra que a gente acabou de ler em Mateus 7, ela pode nos servir para fazer um cálculo e uma equação muito simples. O que Jesus está dizendo nesse capítulo é que cai a chuva sobre essas duas casas. O texto está falando que uma casa foi edificada sobre uma rocha, que a chuva caiu, mas ela não foi derrubada. Mas existe uma casa que foi edificada sobre a areia. A chuva caiu e essa casa também caiu. O fato é que a chuva cai sobre todos. É no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, que os sábios nos falam que os dias são repetitivos, que o sol nasce para todo mundo, que o dia mau está sobre todo mundo também.
E é nesse livro de Mateus que Jesus também nos ensina que chuva, tempestade cai sobre a vida de todo mundo. Um ente querido meu morreu, o seu também morreu. Um ente querido meu, ou eu mesmo fiquei doente, um ente querido seu ficou doente também. E o que é que nos faz muitas vezes travar e termos as nossas expectativas, como falam algumas pessoas, né, as expectativas vão batendo em retiradas, as expectativas vão caindo, por quê? Porque se nutriu essa ideia de que porque o ano é novo, coisas novas precisam acontecer. E o texto está dizendo que as mesmas coisas acontecem quando a gente é bom, quando a gente é ruim, quando a gente constrói uma casa, quer seja ela construída num bom fundamento ou não, a tempestade vai acontecer. O que eu quero dizer é que a tempestade vai acontecer em 2020 e vai continuar acontecendo em 2021. Inclusive, nós estamos já vivendo os efeitos da normatização do caos. Então, para nós já está ficando tranquilo, a gente já não está ficando assim tão estarrecido com a Covid-19. Nós temos o mesmo número de casos e a gente está se acostumando. A gente sabe que as pessoas estão morrendo, mas nós já não estamos naquela pressão, naquele nível de preocupação que lá em março do ano passado, abril, maio, nós estávamos. Nós já não estamos naquela ditadura, naquela espécie de policiamento social, onde todo mundo criticava todo mundo se você saísse de casa, se você tirasse um pouquinho a máscara. Parece que nós já ultrapassamos esse nível e estamos vivendo a normatização do caos. E nós já estamos entendendo que a tempestade de 2020, ela continua pairando agora em 2021 e nós já estamos talvez nos acostumando ao fato de que talvez 2021 não seja tão diferente assim. E o que eu quero dizer para você com tudo isso é que a nossa expectativa enquanto sal, e nós fazemos parte de uma comunidade linda chamada Igreja Batista Central, é que em meio ao caos, em meio à guerra ou em meio a qualquer situação, existe alguém que nós contamos que conhece o sofrer, que conhece o labor do ser humano. Jesus consegue nos alcançar naquilo que nos faz sofrer, porque ele também sofreu. O próprio Pai perfeito, glorioso em sua majestade, num movimento de amor, doa o seu Filho único para que todo aquele ser humano que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não perecesse em qual sentido? Eu não posso levar um tiro, eu não posso morrer de bala perdida, eu não posso sofrer um afogamento, eu não posso estar numa batida, o meu carro não pode virar, não, tudo isso também continua podendo acontecer. Mas Jesus é a cura não só para uma Covid espiritual. Jesus é a resposta para todo o caos. Jesus continua sendo o lugar onde nós fundamentamos a nossa casa, para que mesmo que caia a tempestade, para que mesmo que saindo e o entrar de ano aconteça, para que o saindo e entrar de pessoas na nossa vida aconteça, nós possamos descansar na boa nova de que Cristo Jesus, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, no verso 3, que morreu pelos nossos pecados, esse Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados. E agora, por conta disso, nós temos acesso à paz, acesso a Deus, acesso ao Deus que tem planos de paz sobre todos os homens. A gente tendo acesso a esse Pai, nós possamos entender que independente da tempestade, uma vez que a casa é edificada sobre a rocha, nós possamos também descansar e não apenas sofrer. Não possamos apenas viver os efeitos duros do sofrimento, mas acolher o sofrimento também como um caminho para a paz, na certeza de que Jesus, esse mesmo Jesus que fala sobre essa palavra, continua sendo o mesmo Jesus que continua falando no meu ouvido, no meu coração, aqui nesse lugar, aí onde você está, sobre aquilo que significa ter uma vida edificada, alicerçada sobre a rocha, uma vida edificada sobre um fundamento que existe consistência, e não um fundamento que se esvai, não um fundamento que não é sólido como a areia. É essa palavra que vai nos dizer que a vida
ela abençoa a todos com a oportunidade de aprender, mas nem todos, ao aprender, constroem a sua casa sobre a rocha. Nesse ano de 2021, talvez as suas expectativas são enormes sobre os planos que você fez. E com certeza a expectativa é que Deus te abençoe demais nos planos que você fez. E é nessa mesma Bíblia onde o sábio em Provérbios vai dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta correta só vem dos lábios do Senhor. Mas como saber aquilo que o Senhor quer? O Salmo dá uma dica, o Salmo 25:14, dizendo que a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor os faz conhecer a sua aliança. Então, se eu quero conhecer a voz de Deus, eu preciso de intimidade. E é nessa intimidade que eu consigo observar as circunstâncias da minha vida, da minha história, e entender que tudo isso, com a ótica da palavra de Deus, viram alicerces para edificar não só uma estrutura física, mas a minha vida. É isso que essa palavra também está querendo dizer, que eu estruturo a minha vida em cima de um fundamento sólido, e esse fundamento tem nome, esse fundamento pisou entre nós, esse fundamento tem um legado, e esse legado é um legado vivo, porque o seu Espírito Santo ativa toda palavra e nos faz viver toda palavra que foi colocada e destinada para nós. Nesse ano de 2021, onde nós criamos expectativas e fazemos planos, que Deus te abençoe com seus planos, mas que talvez mais importante do que os seus planos é eu e você entendermos que se nós nos frustrarmos, se a nossa vida, a nossa casa estiver edificada na palavra do Senhor, no próprio Jesus, eu e você não vamos ficar dependentes dos planos e das expectativas que nós fazemos e apontamos, mas vamos ficar dependentes dessa rocha que nos sustenta, porque a tempestade pode ser que continue. Em 2021, talvez a tempestade que não te pegou em 2020 sobrevenha sobre a sua vida, sobrevenha sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre os seus parentes. E o que eu e você precisamos? Estar edificados sobre a rocha que é Jesus. Eu tenho 3 conselhos, 3 partilhas para fazer com você. Tenha a palavra de Deus, conheça as Escrituras, tenha uma Bíblia e peça para o Espírito Santo de Deus traduzi-la para você. Uma segunda coisa é, se você tiver condições, participe de uma comunidade de fé que possa te ajudar na caminhada com Jesus. Uma terceira é, confessa a tua vida, destina a tua vida, coloca a tua vida onde você está, à disposição de Jesus, entrega a tua vida para Ele. É o Salmo 37 que fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se a tempestade vier sobre nós em 2021, a gente continua fundamentado sobre a rocha. Somos sal e nós queremos te dizer, feliz 2021, edifica a tua casa sobre a rocha que é Jesus. É isso aí. Valeu, rapaziada, que Deus os abençoe.